Olá, bom dia. Agora 6 horas em ponto. A notícia de frente desta segunda-feira está no ar. Bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia ao Antero Paes Barros. Bom dia, Antero. Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, a notícia de frente de hoje vai falar, claro, sobre a cassação do vereador Abílio Júnior. Você confere toda a nossa equipe de reportagem, né, acompanhou todo esse processo que levou à cassação. Foram 14 horas de uma sessão extraordinária. A gente vai mostrar todos os bastidores e a cobertura completa ainda nessa edição do A Notícia de Frente. Então, fica ligadinho aqui com a gente. Olha, eu começo a Notícia de Frente te convidando para participar e o nosso WhatsApp na tela é o 99987-2151. Participa com a gente, manda sua mensagem. E vamos falar de VLT, vamos começar esta edição falando de veículo leve sobre trilhos, obra paralisada. Em 2019, o governo gastou quase 50 milhões em 2 contratos do VLT. Construções do modal estão paradas desde 2014, mas o executivo continua pagando dívida. O governo de Mato Grosso gastou equivalente a 48 milhões em 2019 com os 2 contratos com a Caixa Econômica Federal referente ao VLT. Os dados são da Cefaz, da Secretaria da Fazenda. Iniciada em junho de 2012 no pacote de obras da Copa do Mundo, na gestão do ex-governador Silval Barbosa, a construção está paralisada desde 2014. O modal é envolto em denúncias de corrupção e ilegalidade. Com o contrato através do programa Mobilidade VLT Pro Transporte, Mato Grosso gastou só em 2019. A quantia de 29 milhões, de quase 30 milhões só em 2019. Desde 2013, com esse contrato, o Estado pagou a quantia de 179 milhões, sendo 28 milhões de amortização da dívida, 101 milhões com juros e 50 de outros encargos. Muito dinheiro para ter o VLT parado, hein, Antero? É muito dinheiro para não ter o VLT. Para não ter o VLT, para ter as essa, obras paradas. Essa é a conta que precisa ser feita. As pessoas falam, olha, custa muito caro fazer o VLT. Custa quanto? Custa 1 bilhão? Nós estamos pagando 50 milhões por ano para não ter o VLT. Custa caro também. Eu não posso dar o subsídio. O grande problema de fazer o VLT é o subsídio. Tá. O quanto ficaria o subsídio? Fica entre 40 e 60 milhões. Tá bom. O subsídio fica em 40 e 60 milhões para o VLT funcionar. Nós estamos pagando 50 milhões para o VLT não funcionar. Se o VLT funcionar, ele vai trazer alguma rentabilidade. Então, assim, são esses argumentos colocados pela própria Secretaria de Fazenda que mostram a urgência de ter uma necessidade sobre a decisão do VLT. O governador Mauro Mendes havia prometido para o final do ano passado, não apresentou a solução. Nós já estamos no mês de março e é preciso cobrar. E aí, a solução? Quando será? O governador precisa apresentar a solução do VLT. Pelo sim, pelo não, eu preferiria que fosse pelo sim ou pelo sim, a decisão viesse urgentemente. Teve o primeiro compromisso dele, o primeiro compromisso, como você falou, era até o final do ano passado. Aí passaram para fevereiro ou março. O último prazo agora, me parece que é o meio do ano, né? Junho ou julho. Ou seja, se esse último prazo agora que foi dado acabar sendo confirmado, teremos aí 1 ano e meio do governo Mauro Mendes para se ter uma decisão sobre este empacado VLT. Ou seja, teremos gasto 75 milhões enquanto estamos pensando em qual que é a solução. E essa daí, você colocou aí do subsídio, né? O subsídio da tarifa do VLT é a principal parte do discurso aí do governador Mauro Mendes, né? De que mas esse discurso, ele não se sustenta, na minha opinião. Porque dá subsídio para muita coisa. Aí não vai dar subsídio só para o transporte do trabalhador. Eu acho que tem que dar subsídio, sim,
No mundo inteiro, o VLT funciona com subsídio. Não é anormal dar subsídio para passagem. Por exemplo, a Prefeitura de Cuiabá paga subsídio para garantir o passe livre. Entendeu? Então, assim, são questões até, no caso do passe livre, que precisam ser discutidas. Porque a Prefeitura paga para o estudante municipal da Prefeitura, para o estudante da escola pública do Estado, paga para o estudante da escola privada, para o estudante da universidade privada e para o estudante da universidade pública. Então, acho que a Prefeitura podia pagar exclusivamente para os seus, né? Para o estudante da escola municipal pública. E tem uma comparação aí que ela é interessante, não é? O governo diz o seguinte, olha, a gente não sabe se vai dar para concluir ou não o VLT, porque tem que dar subsídio para tarifa, isso custaria, já falaram em 60 até 80 milhões de reais. Tudo bem, que seja 80 milhões de reais. Não dá para ter esse subsídio de 80 milhões na tarifa do VLT, mas dá para conceder incentivos fiscais para os agrotóxicos, que segundo o deputado Lúdio Cabral declarou outro dia, esse subsídio por ano custa 800 milhões de reais. Mas não dá para fazer o subsídio, que seria 10, 12 vezes menor do que esse incentivo que vai lá para os agrotóxicos, ou seja, para jogar veneno. Esse argumento do incentivo não cola. Esse argumento do incentivo é muito fraco. Porque se fosse um governo que não desse incentivo para nada, tudo bem. Vai falar, não vou dar incentivo aqui porque não tem cabimento. Tem que dar incentivo, sim, para o transporte coletivo. Os opositores do governador já lembraram de que a promessa do governo foi dar uma solução, um destino ao VLT no prazo de 1 ano, e que esse 1 ano já passou um ano dessa promessa e até agora nenhuma resposta adiando a audiência, adiando a conversa sobre o VLT. É bom frisar que o governador não fez o compromisso de terminar o VLT. Né? O governador fez o compromisso, entretanto, de dar resposta, de até o final do ano dizer o que vai fazer com isso. Que está aí essa fissura aí no meio da cidade de Cuiabá e no meio da cidade de Várzea Grande. Ponto. Nós é que entendemos, eu é que entendo que deveria concluir o VLT. É muito melhor, estabelecerá uma modernidade muito maior para Cuiabá. Começou tudo errado, né? Começou tudo errado. Mas o seguinte, começou tudo errado, mas já foi gasto aí mais de 1 bilhão de reais. E aí, se a decisão for de não concluir o VLT, o que é que vai se fazer com aqueles vagões lá, né, com tecnologia embarcada, que estão lá no aeroporto, no sol e na chuva, né? Só aquilo ali, o quê? Custou mais de 400 milhões de reais, fora toda a corrupção, toda a propina. Será que vai ser reaproveitado aí essa obra? Né? Toda essa estrutura, será que vai ser reaproveitada? Esse é o grande questionamento, todo esse tempo que passou ali. Mas vai aproveitar onde, se não for o VLT? Não, pois é, não. Se reaproveitada que eu falo, se concluir as obras, se for decidido pela conclusão do VLT e não pela troca do modal. Não, se for pela conclusão do VLT, é evidente que a estrutura está pronta para ser aproveitada. Terá que estar pronta? Está pronta para ser aproveitada. Aquela estrutura ali foi construída, aquilo ali é para durar 100 anos. Então vamos seguir, eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, vamos começar com o seu. O meu destaque é sobre a CPI do Paletó. Já teve lá o ex-governador Silval Barbosa, dias atrás, e está previsto para hoje aí o depoimento de um servidor, né? O depoimento do servidor aqui está programado para esta segunda-feira. Lá já estiveram o Silval Barbosa e o chefe de gabinete dele, né, o Silvio César Correia. E esse servidor que vai prestar depoimento hoje é o Valdecir Cardoso, foi a pessoa lá que instalou os equipamentos lá na chefia de gabinete do governador, os equipamentos lá para gravar a turma da fila indiana que ia lá pegar a propina, não é isso? E aí esse servidor aqui, esse ex-servidor, Valdecir Cardoso,
ele vai dar uma versão diferente. Essa é a informação sobre a questão do prefeito Emanuel Pinheiro. De que, ao contrário do que disse Silval Barbosa, Valdecir Cardoso pode afirmar a expectativa de que ele afirme de que aquele dinheiro lá não era propina, era o pagamento de uma pesquisa. Certo, então daqui a pouco a gente vai entender melhor aí no destaque do Lúcio Sorge, que é sobre a CPI do Paletó. Antero, e o seu destaque é Câmara também, não é isso? Meu destaque é Câmara, é a cassação do Abílio. Eu acho que foi a pior sessão da Câmara nos últimos 50 anos. Com certeza foi a pior sessão da Câmara dos últimos 50 anos. A Câmara se autodesmoralizou. A Câmara mostrou que não é uma casa de leis. Não é o resultado da cassação. Eu li hoje o vereador Misael, olha, fiquei com dor no coração, mas o Abílio cometeu decoro. A Câmara teve 14 vereadores intelectualmente desonestos. Eu vou repetir. A Câmara teve nessa votação 14 vereadores intelectualmente desonestos. Porque podia até ter alguém ali com a convicção. Como disse o Misael, mas ele cometeu decoro. Eu não acho que ele cometeu decoro, coisa nenhuma. Mas vamos entender. Misael acha que ele cometeu decoro. Tá bom. Mas o voto teria que ser o seguinte. Apesar dele ter cometido decoro, o processo não pode seguir. O processo tem que ir ao arquivo. Apesar dele ter cometido decoro, não se caça ninguém com 14 votos. Apesar dele ter tido decoro, o decreto-lei 201 manda que tenha 17 votos. Apesar dele ter cometido decoro, manda arquivar. Enfim, a Câmara Municipal de Cuiabá mostrou uma coisa que é um puxadinho do Poder Executivo. Eu pergunto ao telespectador, você já viu em algum parlamento brasileiro um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador ser cassado e nesse processo de cassação falar o líder do governo para orientar a bancada? Processo de decoro é processo de decoro. Processo de decoro é uma infração cometida que os colegas vão julgar. Não tem orientação de governo. Durante todo o tempo a oposição está dizendo, esses 14 aqui são pau-mandados, são isso, são aquilo. E aí o prefeito Emanuel vem reiteradamente dizendo que não tem nada a ver, nem com a CPI do Paletó, nem contra esse processo contra o Abílio. Isso é um problema da autonomia da Câmara. Aí começa a sessão, como é que vai votar? Aí, pela liderança, eu peço a palavra. O vereador Luiz Cláudio fala, em nome da liderança do governo, eu recomendo a cassação do vereador Abílio. Ou seja, quem mandou caçar foi o prefeito Emanuel. É assim, espalhafatosamente gigantesca a desmoralização da Câmara. Ponto 1. Ponto 2. O Abílio está demorando para fazer a defesa que ele merece ter. Porque o Abílio era para estar amanhã na Câmara. Mas até agora não entrou com ação nenhuma. A Justiça não pode reempossar o Abílio sem que ele faça o pedido. Essas irregularidades têm que ser demonstradas ao Poder Judiciário. E demonstradas imediatamente, para não perseverar a injustiça. Eu acho que o assunto Paletó não morre com a cassação do Abílio e a oposição ao Emanuel Pinheiro, ao invés de ficar enfraquecida, fica fortalecida com a cassação do Abílio. Se o Abílio voltar, então, aí aqueles 14 lá ficam, como merecem, inteiramente desmoralizados. Aliás, aos olhos da opinião pública já estão. Não estou dizendo que nenhum dos 14 vai se eleger, não, ao contrário. Tem muitos ali que têm dinheiro, que têm patrimônio, que podem gastar, que podem se reeleger. Né? Mas vai ser nessa base. Voto de família e voto comprado. Porque voto conquistado da opinião pública vai ser difícil. Daqui a pouco a gente volta, como eu falei, temos também uma matéria, cobertura completa, nossas equipes que acompanharam as 14 horas de sessão
que acabou pela cassação do vereador Abílio Júnior. A gente também vai mostrar essa grande cobertura da TV Vila Real. Antes de chamar aqui matéria, eu quero ir para o WhatsApp. Vamos lá para o WhatsApp aqui do A Notícia de Frente. O pessoal está mandando muito essa foto, viu, Lúcio e Antero? Olha, foram aí os vereadores que votaram pela cassação do vereador Abílio. E aí o pessoal fala, essa é a quadrilha da Câmara Municipal, são todos pau-mandados do paletó do prefeito. Abílio não cometeu crime, esse povo não me representa. Essa quadrilha, o pessoal está mandando aqui, olha, mais um aqui, Lúcio, também dos que votaram. Seria interessante aí, Nayara, sugerir a você aí que você leia os nomes desses vereadores. Bom, os 14 aqui que estão, inclusive, circulando, né, vários no WhatsApp, é o Macrian Santos, o Misael Galvão, o Adevair Cabral, o Juca do Guaraná, o Chico 2000, Toninho de Souza, Orivaldo da Farmácia, Ricardo Saad, Renivaldo Nascimento, Dr. Xavier, Marcos Veloso, Justino Malheiros, Mário Nadaf e Luiz Cláudio, que é aí o líder do governo na Câmara. E só para complementar o que o Antero colocou agora há pouco, você falou aí que o vereador Luiz Cláudio, né, como líder do governo, ele orientou a bancada. Então, acho que de repente mudaram de ideia, né? O Palácio Alencastro, o prefeito Emanuel Pinheiro, falava, não tem nada a ver com isso, isso aí é um problema da Câmara. Mas, de repente, pela manifestação do vereador Luiz Cláudio, me parece o seguinte, que o Palácio Alencastro, então, quis deixar claro quem é que manda, quem é que decide, né? O que é que os vereadores devem fazer. Esses vereadores aí que, por exemplo, às vezes as pessoas falam em base aliada, né? Mas nesse caso aí me parece que ela é alienada. Alienada e, assim, descomprometida inteiramente. Olha, eu nunca vi, porque a Câmara é a casa de leis. A Câmara votou contra o Abílio, sim, mas votou contra as leis. Votou contra a lei orgânica. E a CCJ apontou isso, apontou também por tantas ilegalidades que ocorreram no processo de cassação. É um rosário de ilegalidades. O Poder Judiciário tem tudo para corrigir essa injustiça. Agora, o Poder Judiciário não pode agir por impulso. Ele precisa ser provocado. Olha essa mensagem aqui do nosso telespectador. Vamos aqui ao WhatsApp, só tem uma palavra para descrever essa Câmara: desonestidade, diz aí o nosso telespectador que participa e muita gente participando. Eu não diria a Câmara inteira não, né? Eu diria esses 14, né? Porque tivemos bons posicionamentos da Câmara, como, por exemplo, do vereador Quero, que além de fazer um bom relatório, ele fez uma boa sustentação oral, dando um corretivo moral no Renivaldo Nascimento, né? Que o Renivaldo quis dizer para ele o seguinte, olha, esse parecia ser o técnico, você não é advogado. Eu falei, não sou advogado, mas estudei. Aliás, não precisa ser advogado, o Renivaldo também não é. Basta ler, Renivaldo, para saber que vocês estão votando contra a lei. Quer dizer, então, porque não é advogado, tem que votar de acordo com o que o prefeito quer, segundo o Renivaldo. Bom, temos mais uma participação aqui, é da Andréia. Com essa atitude dos vereadores na Câmara Municipal de Cuiabá, eles novamente sangram a sociedade, não só com Operação Sangria. É com muita tristeza que a casa onde deveria ser de lei será ocupada por um ex-diretor envolvido na corrupção na saúde. Triste, muito triste, diz a nossa telespectadora, a Andréia. Daqui a pouco eu volto ao WhatsApp, muita gente participando, viu, sobre esse assunto, sobre a cassação do vereador Abílio. A gente vai também, como eu acabei de falar, vamos mostrar a matéria, a cobertura completa dessa sessão, 14 horas de sessão, e a nossa equipe aqui do jornalismo da TV Vila Real acompanhou. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Olha, começou o período chamado janela partidária. Candidatos que querem mudar de partido têm até o início de abril para fazer isso. Os detalhes com a Nayana Bricato. Até o dia 3 de abril, os parlamentares têm a opção de fazer a troca de partido. Aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, dos 25 vereadores, pelo menos 7 devem fazer esta mudança. O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, é um dos que deve mudar de partido. Ele deve se filiar ao DEM, partido do governador Mauro Mendes. A maioria do meu grupo político esteve no PSB.
eu não pude migrar do PSB para outro partido porque eu não tinha a condição legal para fazer isso. A janela partidária, para não colocar em risco o mandato de um vereador, é agora no mês de março, né? A abertura legal para isso. Qualquer vereador pode trocar do partido sem ter risco de perder o mandato. Por isso é que somente agora eu estou transferindo para o DEM e não fiz antes porque não tinha condições legais para fazer. Como que o PSB reagiu aí a essa saída do senhor? Eu acho que para todos os partidos é um desconforto perder um vereador eleito que tem um mandato, né? Eu agradeço a participação que tive no PSB, tenho uma relação harmônica, estreita com o presidente do PSD, que é o deputado Max Russi, mas na política é assim, né? Os grupos eles migram de um partido para o outro, onde é mais conveniente, onde ele é mais útil no momento. E nesse momento, eu estando no partido do governador Mauro Mendes, sendo aliado do governador, exercendo um papel importante no seu staff, eu acho que o mais coerente é que eu possa migrar ao partido do governador. A troca de partido pode ser feita até 6 meses antes do primeiro turno das eleições que estão marcadas para o dia 4 de outubro deste ano. As imagens são de Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Moisés da Costa, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana, pelas suas informações. Bom, né, como a Nayana trouxe aí, até o início de abril é o prazo final para fazer isso, né? A chamada janela partidária. E aí vamos ter muitas movimentações, Lúcio? Deve sim, né? Com certeza. Alguns já anunciaram, né? Aproveita essa janela aí para... Como o Gilberto Figueiredo. Alguns já fizeram esse anúncio aí de troca de partido. A sucessão de Gilberto Figueiredo já é esperada há muito tempo aí no Só DEM, transferindo, né? para a Câmara Municipal de Cuiabá. Tem um desconforto partidário que foi criado com relação à votação da Câmara, porque o PV fechou a questão. E depois da votação, inclusive, teve uma mensagem de agradecimento do presidente do PV, que é o secretário municipal de saúde, dizendo que a bancada votou unida, que aquilo é uma prova de unidade, é unidade em favor da corrupção. É o primeiro partido brasileiro que fecha a questão em favor da corrupção e contra a fiscalização. É o Partido Verde. Portanto, assim, além de marcar vereadores, é importante marcar, olha, porque uma coisa é o posicionamento individual do vereador. Não dá para condenar o PSDB pelo comportamento individual do Renivaldo Nascimento. O PSDB não fechou questão para votar a favor do paletó. Tá? Não dá. Agora, dá para marcar o PV pelo fechamento de questão. O PV mandou votar a favor da corrupção. E sendo assim, é uma boa permanecer no PV ou ser candidato pelo PV. Um partido que claramente defende a corrupção. Preciso pensar nisso, né? Pois é, mas, por exemplo, o Velaton já disse, já anunciou também a saída do PV, né? Já anunciou a saída do PV. O Velaton não cumpriu, tá pouco ligando para a questão do PV. O Velaton ficou compromissado com o compromisso que ele fez no palanque. Porque quando o cidadão vai para o palanque, ele promete não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem rouba, fiscalizar, combater a corrupção. Promete tudo isso na campanha eleitoral. Aí chega na Câmara, na hora de votar, vota em favor da corrupção. Né? O Velaton não. O Velaton está do lado do bem. Vamos aqui a mais participação do nosso telespectador pelo WhatsApp, aí na sua tela, você pode participar com a gente. Bom dia, Nayara, quero saber como vai ficar a verba indenizatória para o TCE, sendo que o governo não tem dinheiro para pagar a RGA. É o José de Várzea Grande, ele participa aqui com a gente. Já foi aprovado, né? Sim. Já foi aprovado. E o seguinte, aí teve carona, né? Lá nessa verba indenizatória, né? Os secretários, mas tem secretários. Tem uma matéria do Lúdio, tem uma posição do Lúdio, o Lúdio está indo na justiça contra essa verba, né? Contra essa verba indenizatória do TCE. Com relação a membros do TCE, eu acho que eles apenas repuseram o que já existia e que faltava lei. O que não significa dizer que está tudo conforme, que está tudo certo, etc. e tal. Mas para fazer uma análise honesta da questão da verba indenizatória, todas elas estão irregulares e em desconformidade com a lei.
mesmo a dos deputados. Olha, 65 mil para deputados sem precisar prestar conta. É um exagero, né? É o mensalinho do Silval e do Brairo atualizado monetariamente, sem precisar prestar conta, sem precisar prestar nota fiscal fria e de acordo com a lei. Quer dizer, é a institucionalização da propina. 65 mil de verba indenizatória é um absurdo que isso passe assim pelo Poder Judiciário com tranquilidade. E tem também do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, de membros do Poder Executivo. Está uma anarquia essa questão da verba indenizatória. A reforma administrativa devia pegar isso aí. E aí é o seguinte, né? Como não tem necessidade nenhuma de prestar contas dessa verba indenizatória, eles, né? Quem recebe essa verba indenizatória gasta do jeito que bem entende essa verba indenizatória. Eles pagam de tudo, né? Pagam de tudo. Mas a parte menor aí que eles pagam é cobrir despesas com atividade parlamentar, no caso aí da Assembleia, e dos outros também a mesma coisa, né? E eles essa luta... gastam do jeito que eles entendem que deve ser gasto esse dinheiro, porque não vão ter que prestar contas coisíssima nenhuma. E essa verba do TCE aí para 132 servidores deve custar por mês 16 milhões e meio aos cofres públicos. Por mês ou por ano? Não, por ano, perdão, por ano. É por ano. Vamos dar tempo aqui antes, vamos aqui a mais participação do nosso telespectador. Eu abri essa mensagem, mas acabei não lendo. Bom dia, na minha opinião, o VLT já passou, o que roubaram não volta mais. Não adianta querer falar mais e os vagões. Te garanto que esse prejuízo vai ser menor que se tentar levar para frente o VLT. Pega esses vagões e troca tudo em ônibus e instala o BRT, que já é meio caminho andado. É o Samuel do Cochipó. Agora, trocar com quem? Agora, vender para quem, né? Quem quer comprar? Tem essa boa pergunta, Luiz. É o mercado restritíssimo, né? Quem que vai querer comprar vagão? Pois é, fica essa pergunta. Olha, vamos para o intervalo. Agora são 6 horas e 27 minutos. Na volta, a gente vai falar sobre a cassação do vereador Abílio Júnior. E você é o nosso convidado. O WhatsApp aí na sua tela. Já pega o papel, já anota aí no celular, já salva a notícia de frente e manda mensagem aqui para a gente. Olha, eu tenho um recado para você, homem, principalmente quem já cruzou a linha dos 40. E lembrar aí que, com o passar do tempo, é preciso cuidar da saúde, principalmente no caso da próstata, que não é diferente, né? Precisa de uma maior atenção. Vamos, então, ao recado do Max. Bom dia, Max. Olá, Nayara. Muito bom dia. Bom dia a todos da bancada. É isso mesmo, nós homens precisamos estar sempre atentos aos fatores que mudam com o passar dos anos. Quando cruzamos a linha dos 40 anos de idade, alguns cuidados são necessários e, entre eles, um dos mais importantes é a próstata, responsável por diversas funções no organismo e que, quando deixa de funcionar corretamente, podem causar muitos problemas, entre eles o inchaço, o desconforto e a dor e a impotência sexual. Uma próstata inchada acaba bloqueando os canais da uretra e impedindo a circulação sanguínea e atrapalhando bastante a vida de quem tem esse problema. É aí que entra em ação o ProstaGold. O ProstaGold tem em sua fórmula elementos extremamente benéficos para a próstata, ajudam a desinchar, a melhorar o seu funcionamento e também a prevenir os possíveis problemas. E com isso, você evita muitos problemas. Quando a sua mulher implica para você se cuidar, não é à toa, gente. Às vezes os homens são um pouco desleixados com a saúde. Então ouça, o que é bom, cuide-se. É uma maravilha poder contar com esse produto utilizado e aprovado em todo o Brasil, que também melhora a pele, o sangue e não tem contraindicação, já que é 100% natural. O ProstaGold para todos nós, afinal, quem se ama, se cuida. Então, ligue agora para o 0800 718 8881 e adquira mais saúde, mais vitalidade, mais disposição com o ProstaGold.
Olha, 2 comprimidos por dia e você já está protegido. Pode ligar agora mesmo, 0800 718 8881, que a nossa central está pronta para te atender nesse momento. Saúde a todos com o Prostra Gold. Muito obrigado, Nayara. Um bom dia a todos. Obrigada, Max. Aqui o Prostra Gold, adquira já, é da Integral Natus e previna-se, viu? Obrigada, Max, pelo recado aí, muito importante. E olha, agora a gente volta a falar sobre Câmara e a gente vai falar aí das 14 horas de sessão que foi marcada, gente, por muita confusão. A Câmara de Vereadores, no fim dessas 14 horas, acabou cassando o mandato do vereador Abílio Júnior por 14 votos. E, claro, o jornalismo da TV Vila Real acompanhou desde o início, logo nas primeiras horas da manhã, até o fim dessa votação. E vai mostrar agora, na reportagem da Luciana Gavilha, como foi aí todo esse processo. Foi uma sessão longa, talvez a maior da história da Câmara de Vereadores de Cuiabá. 14 horas de debates, relatórios, protestos, indignação e censura. Quem queria acompanhar o dia D na carreira política do vereador Abílio Júnior enfrentou tumultos. Por favor, população, divulguem isso! Ninguém quer deixar entrar a população! Ajude-nos, por favor! Estão agredindo as pessoas aqui, ó! Já bateram numa senhora ali, ó! Temos prova, temos filmagem. Eles fizeram uma lista para servidor da prefeitura entrar, não está deixando o povo que quer manifestar meu favor entrar. Lá em cima nós subimos, tem servidor da Câmara, servidor da prefeitura. Eu gostaria de entrar com vocês lá para mostrar. Servidor público da Câmara Municipal, servidor público da prefeitura, colega de parlamentar e não deixando entrar, vaga reservada. Olha lá do outro lado. Vereador, quem fez essa lista? O Misael Galvão, presidente da Câmara, junto com seus assessores, fizeram uma lista fechada para não entrar manifestante na galeria. E não está deixando entrar quem vem. Quem veio aqui está lá fora, porque está reservado esses lugares para servidor público. A galeria da casa ficou dividida. De um lado, era de quem comprou a briga de Abílio Júnior e pedia justiça. De outro lado, mais silenciosa, era a torcida pelos vereadores que desejavam a cassação do parlamentar. No plenário, o clima era tenso, minuto a minuto. Vereadores que apoiavam Abílio esbravejavam que a casa estava indo na contramão das leis, municipal ou federal, apontavam erros jurídicos insanáveis. Abílio chegou a dar voz de prisão ao presidente da casa, Misael Galvão, conclamando a lei de abuso de autoridade. Isso aqui está na mesa e foi votado isso aqui. Não é isso aqui que caça vereador. Não é esse procedimento. Tem que respeitar a lei. E quando não se respeita a lei, tem que ser preso em flagrante. Porque não pode aplicar uma lei para quem rouba a galinha, para quem rouba um pão no supermercado e prender o cara e deixar na cadeia. E o presidente, porque é colarinho branco, não pode ser preso. Eu quero que a Polícia Militar faça valer a lei sobre pena de ser negligente diante da situação da nulidade processual do crime de abuso de autoridade cometido pelo presidente. Um boletim de ocorrências teria sido feito. O coronel da PM foi à casa, mas não quis conduzir Misael à delegacia. E o rito continuou com as extensas leituras de 2 relatórios, o da Comissão de Ética, presidido pelo vereador Toninho de Souza, que pedia a cassação de Abílio, e o da CCJ, um relatório técnico que exortava ilegalidades e pedia a suspensão do processo de cassação. Mas a oposição rejeitou o parecer da CCJ e veio a primeira votação. Venceu a oposição, derrubando o parecer da comissão. Abílio Júnior e o advogado usaram o plenário para se defender por 2 horas. Enquanto isso, ao lado externo da Câmara, um guincho chegou e depositou uma estátua de uns 5 metros de altura. A imagem fazia referência ao prefeito Emanuel Pinheiro. No plenário, o embate continuava. Quem queria a cassação encontrava argumentos para retirar o polêmico vereador que presidiu a CPI da Saúde, originando a Operação Sangria, que colocou atrás das grades o ex-secretário de Saúde, Ruark Douglas. E diante do fato, quem queria livrar Abílio da expulsão da casa, discutia no campo jurídico que a cassação era ilegal, pois apenas um partido político ou a mesa diretora tinham legalidade em realizar a denúncia. Mas quem fez a denúncia foi o suplente de Abílio, diretor do Hospital São Benedito. Mas não adiantou e veio a segunda votação.
Misael Galvão, Delegado Veloso, Adevair Cabral, Orivaldo da Farmácia, Chico 2000, Ricardo Saad, Dr. Xavier, Juca do Guaraná, Justino Malheiros, Luiz Cláudio, Marcrian Santos, Mário Nadaf, Renivaldo Nascimento e Toninho de Souza. Votaram sim para caçar Abílio. E votaram não Vinícius Ugnei, o próprio Abílio, Clebinho Borges, Diego Guimarães, Dilemário Alencar, Felipe Velaton, Gilberto Figueiredo, Lilo Pinheiro, Marcelo Bussique, Sargento Joelson e Quero Quero. Mas não resolveu. 14 votos retiraram Abílio de cena na Câmara. Mas ele e seus apoiadores não se sentem derrotados. Eu acredito que o Misael e alguns vereadores que caçaram o nosso mandato são muito bem pagos para fazer o que fazem. E honram um terno, honram um paletó que eles usam. Então essa é a afirmação que eu posso te dizer. Que há suspeitas? Há suspeitas. Há denúncias sérias? Há denúncias sérias. Se vai conseguir provar ou não, não sei. Mas o que esses vereadores fizeram hoje aqui, de em todas as argumentações não provar um fato sequer de eu ter cometido algum erro, está claro o interesse de tirar o vereador Abílio por tirar e não por ter cometido alguma ilegalidade. Seguindo a lei da ficha limpa, Abílio acaba de se tornar inelegível, e isso até o julgamento do caso em tribunais superiores. Isso deixa sem poder disputar nenhum tipo de eleição partidária pelos próximos 8 anos, caso não aconteça uma reversão. É esses vereadores que estão destruindo a saúde de Cuiabá. Não dá para falar, existe vereador. Não, são esses vereadores. É Misael, é Xavier, é Toninho, é Juca, é Ricardo Saad, são esses caras. E a gente tem que mostrar para as pessoas que são esses caras. Não é uma questão de pessoalizar, é mostrar quem é o corrupto, é quem é que está fazendo as coisas. E é isso que a gente fez. Com a saída de Abílio Júnior, vai assumir a cadeira o primeiro suplente, Oséias Machado, responsável por entrar com o pedido de cassação. Olha, antes da gente comentar, eu quero colocar aí um trecho, porque todos os vereadores tiveram aí um tempo para poder explanar aí o motivo da sua decisão, os que quiseram fazer isso. E o vereador Toninho de Souza, como presidente da Comissão de Ética, fez isso. E a gente vai colocar um trecho dessa fala, uma comparação infeliz e esdrúxula que ele fez durante a explanação dele sobre a cassação do vereador Abílio Júnior. Confira aí. Conheço uma pessoa que de tanta maldade adquiriu um câncer no fígado. Então, cuidado. Nossa solidariedade às famílias que enfrentam aí, que tem parentes que lutam contra o câncer. Só quem já teve alguém na família que morreu, então quem luta aí contra o câncer sabe da dificuldade e o quanto essa comparação dói ouvir esse tipo de coisa por parte de um parlamentar. Antério e Lúcio, por favor, com vocês. E esse é o tema também, né, Antério? O destaque aí do Antério é sobre a cassação. Só que eu vou começar dizendo o seguinte. Primeiro, quem que era legítimo para propor a ação para cassar o Abílio? Só tinham 2 pessoas jurídicas legítimas. Ou era partido político, e a representação contra o Abílio não foi feita por partido político, e a outra questão tinha que ser representado pela mesa diretora da Câmara, também não aconteceu. Quem entrou com a ação foi Oséias Machado, suplente de vereador, que tem interesse próprio na causa. E nenhum parlamento do mundo aceita isso. A lei da Câmara Municipal, o regimento interno, a lei orgânica do município, o decreto-lei 201, mandam não aceitar. Primeira irregularidade. Segunda irregularidade. Notificado o vereador, o processo tem que se encerrar em 90 dias. Eram mais de 120 dias e o processo, portanto, tinha que ir ao arquivo. O decreto-lei 201 manda arquivar. Terceira irregularidade. O regimento interno da Câmara, a lei orgânica do município e a Constituição Federal, os 3 instrumentos legais dizem que tem que ser 2/3, ou seja, tinha que ter 17 votos para cassar. Cassou com maioria simples, cassou com 14 votos. Enfim, tem que ver como que estava precificado isso. Se tinha preço, como que vai votar, aqui ou acolá, etc. e tal.
A Câmara votou de forma indigna. Indigna. Primeiro porque não tinha motivos para caçar o Abílio. Você pode até considerar, e o Abílio, inclusive, durante a sua defesa, eu assisti boa parte, não consegui assistir tudo, mas assisti boa parte da sessão da Câmara. Durante a sua defesa, ele colocou um vídeo quando da visita dele ao Hospital São Benedito. Porque a acusação era assim, ele foi descortês no tratamento da funcionária. E o vídeo mostrava claramente, por favor, clique aqui. Era assim, por gentileza, clique aqui. Por gentileza, abra esta informação. Era esse o tratamento que ele deu à funcionária do Hospital São Benedito. O que resultou da fiscalização do Abílio? Resultou na prisão do secretário Ruarque, do subsecretário de Saúde. E mais de alguns membros da diretoria que foram presos também, junto com o Ruarque. Então, uma fiscalização exitosa. O médico Ricardo Saad participou dessa investigação. E ele foi um dos que votou pela cassação do vereador Abílio. O Abílio, ao mostrar o vídeo, mostrou o assessor do Ricardo Saad junto com ele, quando da abordagem com essa funcionária do Hospital São Benedito. Ou seja, caçaram Abílio porque o prefeito do Paletó, o prefeito Emanuel Pinheiro, mandou caçar o Abílio. Tanto isso é verdade que pela primeira vez num processo desse tipo, teve voto orientativo da liderança do governo. Eu participei na cassação do Jader Barbalho, de Antônio Carlos Magalhães, do José Roberto Arruda, do Luiz Estevão, no Senado da República. Nunca teve orientação de bancada de governo. Não existe orientação de bancada de governo. E o Luiz Cláudio acabou pedindo a palavra para orientar os vereadores da base a votarem pela cassação do vereador Abílio. Além de tudo isso, essas ilegalidades não podem prevalecer. Elas têm que ser derrotadas no Estado democrático de direito. A Câmara, até o final da votação, tudo bem, estava dentro do processo legislativo. A partir de sexta-feira, é obrigação agora, é dever do vereador Abílio se defender bem. Se defender bem. E aí tem várias coisas, né? Essa mediocridade do vereador Toninho, tem manifestação aqui até de internauta, está aqui. Sou Leandro do bairro Dom Aquino. Bancada, o Toninho de Souza diz que maldade dá câncer no fígado. Se for verdade, muitos vereadores da capital irão morrer com cirrose, inclusive o próprio Toninho. Palavras do Leandro do bairro Dom Aquino. A gente não deseja isso, claro, para o vereador Toninho, mas a gente também não deseja que ele agrida a todos os pacientes com câncer no estado de Mato Grosso. E vou dizer mais, tem uma luta importante agora, já decidida, investigada, apoiada por determinados vereadores e que o Toninho não faz parte dessa luta. O Hospital do Câncer, ele está com repasses atrasados da Prefeitura de Cuiabá, 3 meses. Desde novembro não passa o recurso para o Hospital do Câncer. Novembro, dezembro e janeiro. O que acontece? O dinheiro veio de Brasília para a Prefeitura. A Prefeitura já recebeu o dinheiro. Esse dinheiro não é da Prefeitura. É só para ela fazer o repasse ao Hospital do Câncer. E ela não vai fazer. Aí o secretário de Saúde disse, mas eles não querem receber só 2,5 milhões. Eles devem 6,8 milhões para a Prefeitura. Por que não repassa? Se o dinheiro já está aí. É porque houve desvio de dinheiro, mas isso o vereador Toninho não quer investigar. Isso o vereador Toninho, aliás, quer acobertar, quer encobrir. Como, aliás, o seguinte, mais dia, menos dia, ele terá que apresentar o relatório da CPI do Paletó. Aí ele vai ter que escrever, como relator da CPI do Paletó, o tamanho do compromisso que ele tem com a corrupção. Já demonstrou bastante nessa votação, né? Apoiando realmente de que quem quer investigar, fora daqui. Foi esse o recado da Câmara Municipal de Cuiabá.
A Câmara Municipal de Cuiabá se autodesmoralizou. E aí o seguinte, não são todos os vereadores, o poder legislativo continua sendo importante, mas é importante que você memorize. Você não guarda santinho para votar em quem que você, para se lembrar de quem que é o seu candidato a vereador? Guarde esse panfleto eletrônico aí, dos 14 vereadores que derrotaram Cuiabá, que derrotaram o poder do vereador fiscalizar, que apoiaram a corrupção, que dizem claramente que aquele dinheiro todo caído do paletó não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ser apurado. Portanto, um dia ruim para o Poder Legislativo, esperamos apenas que o Abílio se socorra da Justiça para poder retornar àquela casa. Osés Machado deveria estar preso pela investigação que foi feita no Hospital São Benedito e não voltar à Câmara Municipal de Cuiabá. É isso. E o vereador Abílio Júnior, né, no dia lá da cassação dele, né, nessa sessão lá, ele colocou o seguinte, só para reforçar aí o que o Antero acabou de dizer. Ele falou, olha, eu estou sendo cassado porque aqui pode tudo, só não pode fiscalizar. Porque esse é o grande incômodo que Abílio Júnior provocava lá na base, né, na bancada de apoio ao prefeito, né, e esse também era o grande incômodo em relação à prefeitura. Quer dizer, teve muita gente aí, que reclamou, né, que não gostou e que ainda continua assim muito preocupada com o que pode acontecer da Operação Sangria. E olha, Antero, teve uma declaração, Antero e Nayara, uma manifestação do juiz federal Paulo César Sodré, quando ele determinou lá, concordou com a retirada da tornozeleira do ex-secretário de Saúde, Ruarque Douglas Correia, de mais 7, ele, na sentença dele, né, no despacho dele, ele colocou o seguinte, escuta, e aí? Eu quero saber como é que está a apuração, a investigação desse caso. O que é que está acontecendo? E deu um prazo para que ele seja comunicado em que estágio está essa investigação. Sobre a Operação Sangria, cobrando do Ministério Público Federal, né? Do Ministério Público Federal e das autoridades policiais também, em que pé que se encontra essa apuração. É impressionante. Que é o que muita gente quer saber. É impressionante ver. Porque diz que tem muito bacana ali, né? Diz que ia ter delação, que ia entregar fulano, beltrano, ciclano. Não, a informação de bastidor é que teve delação e que essa delação já foi homologada no Tribunal Regional Federal. Mas, sinceramente, eu preciso explicar para o telespectador assim, a exclusividade para propor a ação penal é do Ministério Público. Então, mas Emanuel Pinheiro não responde a nada? Não, porque o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual até agora não propuseram nada contra ele criminalmente. O Ministério Público Estadual propôs uma ação de improbidade pedindo o afastamento dele do cargo. O afastamento dele não foi dado porque quando ele recebeu o dinheiro não era contemporâneo com o mandato do prefeito. Só isso. Mas ação criminal por parte do Ministério Público não teve nem por causa do paletó, nem por causa da delação do Riva, nem por causa da sangria. É por isso que eu pergunto aqui sempre, quais são esses anjos da guarda do Ministério Público Federal e Estadual que estão atuando em favor do prefeito de Cuiabá? Aí eu quero voltar num outro assunto, num outro tema que você colocou aqui agora há pouco, Nayara, que é sobre aquela manifestação, à primeira vista, assim, incompreensível do vereador Toninho de Souza, né? Sobre onde ele faz aí, onde ele banaliza, né, os portadores de câncer, né? Aí o seguinte, ele disse o seguinte, respondendo, né, criticando o vereador Abílio, dizendo que o vereador Abílio tinha muita maldade, né,
Aí, aqui no portal Gazeta Digital, a declaração do vereador Toninho de Souza. Abre aspas. Deus condena o que o senhor traz dentro do coração. A raiva. Eu conheço uma pessoa que de tanta raiva teve um câncer de fígado. Fecha aspas. É a declaração do vereador Toninho de Souza, querendo falar na maldade do vereador Abílio Júnior. Mas espera aí, e essa frase aqui dele? Essa frase aqui remete a quê? Remete à maldade? Remete à perversidade? Porque é incompreensível, uma declaração desse tipo, fazendo este tipo de comparação. E aí, uma outra coisa. Quem reagiu indignado a isso foi o Everton Pop, porque o Everton Pop teve uma filhinha, né, de 13 anos que faleceu com câncer. Né? Ele falou, olha, minha filha não morreu por maldade. É uma criança, né? Quantas crianças já nascem com câncer? Gente, pelo amor de Deus. Quem que não... Todos nós ficamos indignados. Que não dá para entender, né? Foi muito infeliz essa fala. E novamente aqui, destacar só a primeira parte da fala dele. Deus condena o que o senhor traz dentro do coração. Aí a pergunta que se faz é a seguinte, dependendo das atitudes que uma determinada pessoa toma, ela pode ficar usando o nome de Deus dessa forma. Porque tem gente que abusa, né? Abusa em usar o nome de Deus em vão. Até para se vender, né? Usa para se eleger, porque não usaria ele não, usa em vão. Aliás, está lá, né? Não usar o nome de Deus em vão. Está lá em um dos mandamentos da Igreja Católica. E assim, e tem pessoas que usam em vão, quer dizer, praticam a corrupção e põem Deus como escudo. Não dá, né? Olha, vamos aqui ao WhatsApp, tem muita mensagem, tem algumas perguntas. Eu quero colocar aqui as mensagens dos nossos telespectadores. Bom dia, trio. Um desrespeito total dessa Câmara com o povo, com a imprensa, zombando da imprensa, colocando a mão na frente da câmera de filmagem, rindo, debochando, passando por cima das leis. Eu não sei o que o Emanuel Pinheiro tem, só sei que ele é blindado. É inatingível. Olha, mesmo assim, esses vereadores vão ganhar a eleição, porque tem dinheiro de reserva para gastar dinheiro desviado de propina e outros. É o Marcos de Várzea Grande. Aí tem umas perguntas aqui, Lúcio e Antero. Bom dia, me tira uma dúvida. Esses vereadores que votaram contra a Abílio fizeram alguma lei que seja para o povo? Outra, bom dia. Sou assíduo, assisto o programa, que é imparcial. Eu só não estou entendendo por que o vereador Abílio foi julgado, se pela lei o prazo para essa cassação era 90 dias e já tinha mais de 120. Pode isso? É o Regis do Terra Nova. Eles passaram por cima da lei, foi por isso. Então, é por causa dessas ilegalidades que tem que anular toda essa sessão e o Abílio voltar para a Câmara Municipal. E só para lembrar, Lúcio, nosso telespectador, o Marcos, ele falou da questão de bater na nossa Câmara. Isso aconteceu com a nossa equipe de reportagem ali. Foi um assessor, um funcionário do vereador Toninho de Souza, que acabou dando um tapa na câmera, nas lentes do repórter cinematográfico Marcos Xavier, que é aqui do Grupo Gazeta. A gente tem essa imagem aí, Ariela? Vamos a essa imagem? Esse aí é o funcionário do vereador e na hora que o Marcos estava filmando a movimentação, ele deu um tapa na câmera. Era interessante também a gente... corrida, né? A gente mostrar essa imagem. Vamos mostrar ela completa. Antes do assessor do vereador dar o tapa na câmera, né? Tem uma imagem de umas pessoas passando, também ligadas... Tem como voltar só um pouquinho e soltar? Que são pessoas também muito próximas, né? Do vereador Toninho de Souza, né? As pessoas passam, tipo assim, ironizando, zombando, debochando da equipe de reportagem aqui da TV Vila Real, que não fazia lá outra coisa
que o trabalho. A não ser cobrir. Né? Estavam lá cumprindo a Assim missão como outras deles, imprensas, a missão né, deles Lúcio? de informar. Não é isso? A gente tem as imagens, daqui a pouco a gente coloca essa imagem corrida aí que o Lúcio pediu. Antes... Porque é o seguinte, essas pessoas próximas, esse assessor aí que deu o tapa na câmera, por que é que eles estavam agindo dessa forma? Isso daí é responsabilidade deles ou nós devemos dar esse crédito ao vereador Toninho de Souza? Para que essas pessoas mais próximas, o assessor, se comportem da forma como se portaram, hostilizando os profissionais. Vamos, temos as imagens, vamos a essas imagens que o Lúcio pediu um pouquinho antes aí do tapa na câmera aí do Marco Xavier. Temos aí foi o momento do tapa, bom, as pessoas passam, rindo, jogando beijo. Foi aí que o Lúcio descreveu pra gente, todos do gabinete do vereador Toninho de Souza. Temos mais participação? Vamos aqui, deixa eu colocar essa participação aqui do telespectador. Bom dia, bancada. Onde estão os desembargadores que ainda não pediram a prisão desses vereadores que votaram contra a investigação do Abílio? Se a justiça não reagir rápido, vai ficar feio para a justiça. Oliveira, do Pedra 90. Mas aí entra no âmbito que o Antero falou, né? Que quem tem que reagir primeiro é o vereador Abílio Júnior. O Abílio chegou a dizer o seguinte: eu estou esperando a ata da sessão. Vai esperar a ata da sessão, vai morrer o burro, mas quem toca? Eles vão demorar uns 15 dias para publicar essa ata da sessão. Não é? Então não tem que esperar a ata da sessão, coisa nenhuma. Tem que mostrar os fatos, pegar o que tem gravado por aí, porque muita gente transmitiu isso, e fazer a representação em cima do que é possível provar. Dá para esperar a ata da sessão. Vamos aqui a mais participação. Esse Toninho não vale nada, aqui no Copa 1000 ninguém gosta dele. A participação aí do nosso telespectador. Tem mais. Lúcio, Antero aí fala para o professor Haroldo, vocês deveriam ser candidatos só para nos defender. Outra coisa, Toninho falou que tem jornalistas velhos que têm inveja dele, disse aí o nosso telespectador, lembrando aí um vídeo que foi gravado, na qual falou de inveja. Eu não conheço nenhum jornalista velho que esteja louco para fazer corrupção. Não conheço nenhum. Estão todos soltos, não têm possibilidade de ser presos, não serão acusados de terem vendido votos, comprado isso, aquilo. Então, eu não conheço nenhum jornalista velho que esteja interessado em fazer corrupção. Agora, eu queria só entender... Porque se tivesse esse interesse, aí sim teria inveja. Eu queria entender o porquê inveja. Inveja de todas as críticas e dos que têm sido feitas, exatamente, todas as críticas que têm sido feitas ao vereador Toninho de Souza pelas atitudes que ele tem patrocinado, mas inveja do quê? Inveja de ser criticado, de ser esculhambado. Eu não falo nem do que o vereador Abílio Júnior disse para ele. Ele falou, o senhor excelência, você é um pau-mandado do prefeito, não é isso? Eu não falo do que o vereador Abílio Júnior falou. Eu estou comentando aqui as críticas que são feitas ao vereador Toninho de Souza pela população, né? Ele aparece aí com uma postagem aí, é só crítica, né? Nessa linha que você acabou de ler aí as mensagens dos telespectadores, Nayara. É nessa linha. Pois é, e o Gabriel... Agora, alguém vai ter inveja disso? Vai ter inveja das críticas e das atitudes? Pois é. Bom, eu não tenho. Mas vamos lá. O Gabriel Martins fala o seguinte, olha só, que o Gabriel apontou aqui. Bom dia, bancada. Pode funcionário público, ao invés de trabalhar, estarem 14 horas apoiando o ato arbitrário, como foi o da cassação do vereador Abílio? Vários funcionários públicos estavam na Câmara e não trabalhando. É o que aponta aí, que não deixa de ser verdade, que aponta o Gabriel Martins, do Pedra 90. Bom, tem muita participação, tem muita gente aqui participando, enfim, falando aí desse processo de cassação. Eu ainda não recebi, eu não vi aqui nenhuma mensagem de apoio aos 14 vereadores,
até o momento, nenhuma mensagem de apoio aos 14 vereadores que votaram pela cassação do vereador Abílio. Bom, como abriu aqui na imagem, deixa eu ler essa mensagem aqui. Bom dia, bancada. Qual o órgão fiscalizador que irá fazer a fiscalização dessa cassação? E se vai ficar por isso mesmo? E digo mais, esses vereadores que cassaram o Abílio, não adianta vir aqui na porta da minha casa pedir voto não, hein? Não venham, diz o Diego do Cochipó. Então, 14 vereadores, por favor, não vão lá no Cochipó não, viu? Que vocês podem acabar batendo na casa do Diego. Ele vai querer, claro, expulsá-los de lá e questionar o porquê disso tudo. Não tem órgão nenhum, é o Abílio que tem que recorrer. Né? O Abílio, que é a pessoa legítima para recorrer dessa decisão. O Ministério Público não pode fazer isso por ele, ninguém pode fazer isso por ele. Ele que tem que apresentar o recurso à Justiça de Mato Grosso. Bom, vamos para mais um intervalo. Agora são 7 horas e 2 minutos. A gente já volta com a notícia de frente. Agora 7 horas e 4 minutos, 26 graus na capital mato-grossense. Vamos para o destaque do Lúcio. A gente continua falando de Câmara, só que agora CPI do Paletó, não é isso, Lúcio? É isso, Nayara. A CPI do Paletó continua lá ouvindo depoimentos, né? Já estiveram lá o ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, Silvio César Correia, o próprio ex-governador Silval Barbosa já esteve lá nessa CPI do Paletó, dizendo, olha, aquela fila indiana lá que se formava, aquilo lá é o seguinte, não era outra coisa a não ser propina. E aí, hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi criada aí, né, para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro, tem mais um depoimento lá. Hoje o depoimento é do servidor público Valdecir Cardoso de Almeida. E o Valdecir é o seguinte, ele vai ser ouvido pelo seguinte motivo, foi ele o responsável por instalar a câmera utilizada para gravar os então deputados estaduais recebendo maços de dinheiro lá no Palácio Paiagóis. E que Silval reafirmou o seguinte, falou isso no primeiro depoimento lá na Câmara, voltou agora a repetir recentemente que a fila indiana que se formava era sim para receber propina, não é? Era aqueles 600 mil reais divididos lá em 12 parcelas de 50 mil reais ao mês para que os deputados eles não fiscalizassem, né? Eles não incomodassem ninguém. Tanto é o seguinte, que lá no governo Silval Barbosa, eles não fiscalizaram. O VLT, né? Esse VLT que está aí empacado, solenemente empacado, não fiscalizaram, não fizeram o que deveriam ter feito. Bom, voltando aqui à questão do servidor Valdecir Cardoso, de que o equipamento que ele montou lá na chefia de gabinete do Palácio Paiagóis, que essas imagens fazem parte aí de um conjunto de provas entregue no acordo de delação premiada do ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, Silvio César Correia, firmado com a Procuradoria-Geral da República. Depois que os vídeos, atenção para essa parte aqui, depois que os vídeos da delação foram divulgados, Valdecir Cardoso protocolou uma declaração em que dizia que o dinheiro pago a Emanuel Pinheiro não era propina. O ex-braço direito de Silvio Correia garante que o dinheiro entregue a Emanuel seria para o pagamento de pesquisas eleitorais feitas pelo irmão do prefeito, Marco Polo Pinheiro. Agora, o questionamento que se faz aqui é o seguinte, o Valdecir Cardoso, ele sabia também a razão dos outros pagamentos que foram feitos aos outros deputados, que não era propina? Porque aqui ele está dizendo o seguinte, que olha, ele foi lá, registrou um documento em cartório dizendo, olha, aquilo que o prefeito recebeu não era propina, não era propina, era pagamento de uma pesquisa feita
pelo irmão dele. De pesquisas eleitorais feitas pelo Marco Polo. Isso. O Silval e o Silvio já refutaram isso. Não, disseram que não tem E nada a ver. ele compareceu voluntariamente ao cartório para dar essa declaração. Né? Só os outros deputados que receberam propina. Dos outros era propina, então? Não sei. Porque de repente vai que ele tem uma explicação também, né? Vai que cada Para um os deles outros. tem um instituto de pesquisa, né? Então é o seguinte, esse depoimento aqui do Valdecir Cardoso, ele está programado para hoje, às 9 da manhã, lá no plenário da Câmara de Cuiabá. E aí é o seguinte, a condução lá da presidência da CPI é do vereador Marcelo Bussic. E aí tem lá um membro, né, que é o sargento Joelson, e olha ele aí de novo, o relator Toninho de Souza. Tem um detalhe, hein? O Antero disse está ansioso para saber o que é que ele vai escrever nesse relatório, né, Antero? Tomara que ele tenha coragem, né, de continuar defendendo essas posições que ele tem defendido aí, né? Vai ficar bem na opinião pública. A gente está torcendo para ser um relatório corajoso do Toninho de Souza. Mas eu diria o seguinte, que o presidente da CPI, ele deveria tomar providências e requisitar junto ao governo do estado de Mato Grosso, eu estou falando isso antes de acontecer qualquer problema, e o Marcelo Bussic deveria requisitar junto ao governo do estado de Mato Grosso a presença na CPI da Polícia Civil do estado de Mato Grosso para apoiar a CPI, designar 2 ou 3 policiais para apoiar a CPI. Por quê? Porque este senhor Valdecir, ele vai depor na condição de testemunha. E a testemunha não pode mentir. A testemunha não pode mentir. E o presidente da CPI pode determinar a prisão da testemunha em caso de mentira. Então, eu acho que ele devia tomar providências para ter policiais, não só nessa, em todas as sessões. Porque quem mentir como testemunha, de acordo com o Código Penal, pode ter determinada prisão pelo presidente da CPI. Pois é, vamos aqui a mais participação do nosso telespectador. Bom dia, parabéns pela reportagem sobre a cassação. É vergonhoso a quantidade desses vereadores que compõem uma bancada de representação pública. Vergonha para quem acredita em ética, educação, respeito. Sobre a fala do indivíduo Toninho, meu repúdio, minha solidariedade a todos que sofrem com câncer. Mara, Mara, temos mais participação aqui. Bom dia. Tinha deputado que estava ao lado de Abílio que se dizia defensor do funcionário público estadual e agora são contra. Vamos também lembrar desse povo, bem como esse governo nas próximas eleições, diz aí o nosso telespectador. Vamos a mais participação aqui. Bom, o discurso do Estado está falido. Bom dia. Antero, Lúcio, saindo um pouco da Câmara, o que vocês acham do governo Mauro Mendes que não dá RGA, mas aumenta o salário dos poderes, como o TCE? Será que é para o futuro as contas serem aprovadas? O discurso é que o Estado está falido, devem vir muitas greves por aí. Funcionário não é otário, diz o nosso telespectador. Eu acho assim, o que o governo Mauro Mendes fez de errado foi colocar o jabuti da verba indenizatória para os secretários. Mas vamos ser sinceros, o governo Mauro Mendes não dá, porque há uma separação de poderes. Não é o governo Mauro Mendes que dá aumento para o Poder Judiciário e para o Poder Legislativo. Os poderes tratam cada um do seu quintal. Temos mais participação aqui. Bom dia, bancada, sucesso. É para isso que Mauro Mendes está tirando o dinheiro dos pobres aposentados para dar para os poderosos. Que vergonha, governador, diz aí o nosso telespectador ainda falando do repasse para os poderes, falando exclusivamente, Lúcio, aí do TCE. Bom, a gente recebe muita participação, tem aqui do Júlio também. Bom dia a todos, eu apoio os 14 vereadores, pois agora sabemos quem é o lixo que temos que limpar da Câmara. Finalmente, uma lista de verdadeiros fichas sujas, diz aí o nosso telespectador. E o telespectador, Lúcio Antero, continua mandando aquele postzinho que circula em vários WhatsApps. Eu também já recebi no meu pessoal, que é a foto dos 14 vereadores que votaram
pela cassação do vereador Abílio, Macrian Santos, Misael Galvão, Adevair Cabral, Juca do Guaraná, Chico 2000, Toninho de Souza, Orivaldo da Farmácia, Ricardo Saad, Renivaldo Nascimento, Dr. Xavier, Marcos Veloso, Justino Malheiros, Mário Nadaf e Luiz Cláudio, que é o líder aí do governo na Câmara. Bom, e teve uma frase, sim. A gente comentou aqui antes do início do programa, eu comentei com vocês, teve uma frase interessante do vereador Abílio Júnior para estes 14 vereadores aí, né? Ou pelo menos para uma boa parte desses 14 vereadores, e falou assim, olha, vocês estão enganados, né? Eu não quero ficar aqui, o que eu quero é tirar vocês daqui. E eu acho que o Abílio vai ser um grande condutor, sendo vereador ou não, voltando ou não para a Câmara, eu acho que volta, ele será muito importante nesse processo eleitoral municipal. Da faxina, da limpeza, que que precisa ser feita, que precisa ser feito. E creio que vai mesmo. Vamos então? Assim, que para dar mais dignidade, né, à nossa representação. E vamos, Lúcio, bom dia. Bom dia, Antero. A gente começa essa semana amanhã. aí e a gente encerra com essa imagem que o nosso mais um telespectador manda aí dos 14 vereadores aí que votaram pela cassação do vereador Abílio Júnior.